queria saber cantar uma musiquinha em francês, porque eu ia cantar pra vocês, porque nós vamos fazer macarons franceses. Primeiro passo, nós vamos triturar o nosso pistache com a nossa amêndoa num processador de comida, com um pouco do nosso açúcar de confeiteiro. E eu honestamente espero que você tenha um processador de comida tamanho normal, porque esse me deixa maluquinha de tão pequenininho que ele é. Pistache. Bom, então agora que não tem bolinhas nem nada, ficou bem moidinho, completamente em pó, coloca ele no recipiente e vamos reservar até a gente ter as nossas claras em neve. Hora de bater as nossas claras em neve. E eu deixei as minhas claras num recipiente com filme plástico na geladeira por 2 dias, porque assim a clara vai perder um pouco da água e ela vai ter uma textura ideal para fazer os macarons. Eu usei 90 gramas de claras em neve, dá mais ou menos 2 ovos médios, mas você tem que medir, precisa ser muito preciso todas as medidas. Ah, e mantenha gelado até a hora de bater. Checa o recipiente que você vai bater as claras, tenha certeza que ele tá bem limpinho, não tem nenhuma sujeirinha, porque tudo isso vai influenciar na hora de bater as claras em perfeito ponto. E agora nós vamos bater a nossa clara em neve em 2 pontos. Primeiro, você vai bater até a sua clara em neve ficar espumante, com uma textura cheia de bolinha como essa. Aí é o momento de adicionar o açúcar normal. Depois continua batendo até formar um ponto duro, que vai ter a textura de um creme de barbear, vai ser brilhoso e durinho como esse aqui. Veja o brilho e a textura. Muito bem, a nossa clara em neve tá durinha e tá bem brilhosa. Você vê que ela não pinga, ó. A textura tá correta. So that's the right consistency. Agora nós vamos incorporar nessas claras em neve a nossa mistura de pistache, amêndoas e açúcar de confeiteiro. Pour all your powder at once in your egg whites. Você pode adicionar essa mistura toda de uma vez nas suas claras em neve. E a gente vai mexer com certo cuidado, mas não muito, porque a intenção aqui é quebrar o ar das claras. Então a gente vai misturar de baixo para cima até ficar numa textura que volta para o seu lugar, tá vendo? Ela volta para o seu lugar. Aí é o momento da gente fazer um teste. Esse processo é chamado de macaronagem. A gente vai pegar um pouquinho da massa, colocar num pratinho. E se ficar esse pingo em cima, como se fosse um Kisses, Hershey Kisses, é porque a sua massa ainda não tá pronta. Mexe mais umas 12 vezes, mais ou menos, e faça o teste de novo. A sua massa tem que voltar pro lugar e ficar uma bolinha perfeita. Ó, não tem nenhum pontinho em cima, então tá prontinho. Agora, essa massa vai no seu saco de confeiteiro, e aí... Bom, e aí nada, não tenho mais nada para falar, é só isso. Nossa massa tá toda no nosso saquinho de confeiteiro, então agora a gente vai pegar a nossa forminha encapada com o papel encerado e vamos fazer os nossos macarons, né? As bolinhas devem ter 2,5 cm. Agora, os meus macarons vão secar na minha bancada e ele vai secar a superfície de uma maneira que vai dar um crocante, além de deixar ele na textura certa para ele crescer. Então, é imprescindível deixar ele secar por mais ou menos 1 hora. Enquanto isso, vamos fazer o nosso recheio. Em
Em fogo médio, adicione o seu leite condensado, manteiga e a baunilha. Mexe e quando ele começar a soltar do fundo, tá ficando pronto. É o famoso brigadeiro. Mas aí você vai adicionar o creme de leite fresco, mexer mais um pouquinho e desligar do fogo. Agora que nós temos o nosso recheio pronto, o nosso macaron descansou na minha bancada por mais ou menos 1 hora. Você vê que a superfície dele tá sequinha. Nós vamos agora então colocá-lo no forno, que vai ser 135 Celsius. É bem baixo, mas é isso mesmo. E vamos torcer para ele crescer e formar aquele pezinho embaixo, porque é assim que você vê se o macaron foi bem feito ou não. Ele forma um pezinho, parece uma esponjinha embaixo dele. Sabe, ele forma uma base e depois ele cresce em cima dessa base. Aí fica assim todo... Bom, você sabe como é feito um macarrão perfeito e esse é o nosso plano, fazer ele perfeito e tal, né? Tal. To make this one perfect, yeah, you know. Eram nuvens escuras. Tá com uma carinha sensacional, mas a gente ainda tem uma tarefa difícil a fazer, que é remover ele do papel. Ele é muito sensível e às vezes quebra, mas a gente tem que remover com cuidado. E mais uma coisa que eu não comentei antes. Normalmente, os macarons de pistache, eles são verdes, mas eu não adicionei o corante comestível. Você pode adicionar o corante comestível, mas na verdade eu não gosto muito de adicionar esse tipo de química na minha comida, eu não vejo sentido. Eu espero que o macaron seja verdinho só pelo pistache que eu tô colocando nele. Aí, mas se você quiser deixar ele verde, assim, meio Hulk e tal, você pode fazer. E aí ele vai ficar super pistachiosíssimo. Depois do forno, deixa ele descansar uns 10 minutos e começa a remover do seu papel. E se você cozinhou ele corretamente, ele tem que sair facilmente, como esse daqui tá saindo. Confusas. Na cabeça e no A quantidade que você quiser de recheio, até um prédio de 3 andares se você quiser, mas eu recomendo um pouquinho só para ele não ficar vazando pelas beiradas. Pra você eu tenho um tapete voador e um liquidificador e faço vitaminas. E nossos macarrãozinhos estão com uma carinha ótima e já já a gente vai provar, mas antes eu quero te dar mais uma dica. Esse recheio que eu uso não é o recheio clássico do macarrão. Esse tem um gostinho gostoso de baunilha, não é nem muito doce nem nada. Porque o recheio clássico de macarrão é aquele creme de manteiga. E eu não gosto nem um pouco de creme de manteiga, que é aquela mistura de manteiga com açúcar e pra mim é gordura doce. Sugar and it just tastes like sweet fat. Com seu saco de confeiteiro, não esqueça de fazer as bolinhas do tamanho de uma moeda, mais ou menos. Porque aí ele vai ficar no tamanho certo. A não ser que você queira fazer o menor macarrão do mundo e entrar pro Guinness Book. Não. Essa é a minha receita de macarrão de pistache. Eu espero que você goste e te vejo semana que vem. Plim!